Bom, então vamos começar, gente. Professor Rogério, um prazer muito grande receber nessa nossa sala aqui. Essa sala, acho que já é o 6º encontro que a gente está tendo semanalmente, né? Desde que começou esse período de quarentena, de distanciamento social e tudo mais. Um pouco contextualizando também como que surgiu tudo isso, né? A gente começou com a proposta de ser um espaço para a gente conversar, para a gente se ver, né? Manter a dinâmica do laboratório, as pessoas não se sentirem tão isoladas, né? Mas ao mesmo tempo para que a gente pudesse manter vivo também o nosso pensar sobre as nossas pesquisas e tudo mais. E no início foram os nossos alunos mesmo do laboratório, o pessoal envolvido com o laboratório, que apresentou os seus trabalhos, e depois a gente iniciou essa segunda fase, assim, convidando os colegas para falar, né? Na semana passada a gente teve a Fernanda de Paula falando sobre o trabalho dela, e hoje temos a honra e a felicidade aqui de ter o professor Rogério Rasber para conversar com a gente, né? A dinâmica é justamente essa, assim, de a gente ter um texto base, assim, para a gente ler e poder debater principalmente a partir dele, né? Mas a pessoa convidada, ela tem um tempo, então, para apresentar suas ideias e depois a gente abre para as perguntas e conversas, né? A gente tinha um medo muito grande também de que a sala ficasse superlotada, porque o professor Rogério tem um currículo muito grande, eu vejo ele como um dos grandes nomes da geografia brasileira, principalmente geografia brasileira atual, contemporânea, né? Que tem uma capacidade muito grande, assim, de trazer uma base para diferentes perspectivas de trabalhos que a gente tem dentro da geografia, né? Dialoga com muita gente e possibilita o diálogo com muita gente também, né? Então, acho que isso é muito legal. Enfim, eu não quero falar muito aqui, quero deixar mais tempo então, para se apresentar. Quero agradecer também o pessoal do laboratório que se empenhou para que tem se empenhado, né, para que esses encontros aconteçam, e principalmente para a Denise, que fez esse contato inicial com o Rogério. Então, agradecer a todo mundo que está fazendo com que isso tudo aconteça, né? Então, é isso. O professor Rogério está com a palavra agora. Só vou pedir para os demais para desabilitarem o microfone, né? Até se quiserem ficar com a câmera ligada, legal, assim, até para a gente ver que tem gente aí, né, eventualmente. Mas o microfone é legal a gente desligar para não ter ruído, não atrapalhar quem estiver falando. Então, o professor tem entre 30 e 40 minutos e depois a gente abre para as questões, tá bom? Professor, muito obrigado mais uma vez. Ótimo, eu que agradeço, Anderson. E queria agradecer a Denise também pelo convite, os contatos aí que ela fez, para a gente ter essa oportunidade num momento tão difícil, né, da gente estar enclausurado. E para mim são momentos assim, eu fico sozinho aqui, né, desde o final de março que estou nessa solidão. São momentos que a gente tem de ter um pouco de contato com quem está lá fora, e quando é do âmbito da geografia, o prazer é maior ainda. E sempre essas ocasiões é um momento da gente dialogar, né, aprender também com o outro. Vocês estão fazendo uma pesquisa aí num tema, a Denise me falou, né, muita gente engajada aí com a questão do corpo, e eu comecei há pouco tempo também a fazer uma investigação nesse sentido. Eu tinha prometido um texto que eu não acabei ainda, mas estou acabando, prometo para vocês em breve aí remeter, e foi mais em cima desse texto que eu estou escrevendo que eu acabei formulando essas ideias. Eu fiz um roteiro aqui, algumas partes eu vou ler, outras partes são na forma de um esquema, dentro desse tema, então, que eu propus do território, numa perspectiva latino-americana, né, do território como resistência, que ele é R com hífen e o existência com X, né, um termo aí que é muito caro ao meu colega e amigo Carlos Walter, e depois eu coloquei do corpo-território ao território-corpo da Terra, acabei acrescentando esse elemento aí. Já que eu falei do Carlos Walter, queria agradecer também, de saída, a essas duas figuras tão importantes para mim, no contato, no debate, no intercâmbio acadêmico e também na grande amizade, o Carlos Walter e o Walter que esteve aí com vocês, né, tem tido um contato bastante forte aí com a Universidade Federal do Paraná. Queria agradecer também ao CNPq
que, apesar de toda essa crise, né, agora se fala num outro corte brutal aí da verba para pesquisas, e hoje a gente tem esse momento, né, de fazer uma manifestação virtual em Brasília, espero que todos vocês já tenham participado aí, em prol desse retorno, né, da valorização da pesquisa e dos recursos para a educação e para a pesquisa no país, entre outras tantas crises aí que a gente está vivendo. Então, eu queria lembrar também que esse trabalho está ligado, então, a uma pesquisa que eu desenvolvo no CNPq, com bolsa de produtividade em pesquisa, que eles chamam, que se chama O Território com Categoria da Prática no Contexto Latino-Americano. Então, isso coloca o pano de fundo, né, desse trabalho, e também estou escrevendo um livro agora, que ainda provisório, o título, Território e Decolonialidade, Diálogos entre o Giro Espacial Territorial e o Giro Decolonial na América Latina. E esse texto seria, está proposto aí também como um capítulo do livro. E, na verdade, é um ponto de vista, né, que tem várias entradas, e eu acho que, como a gente está vivendo nesse período tão dramático aí de pandemia, a gente lembrar que nunca o espaço, né, e a própria geografia talvez tenha sido tão importante num fenômeno de dimensões tão drásticas e de dimensão planetária também, como esse que a gente está vivendo, e um espaço que começa no próprio corpo, né. Junto com isso, a gente tem uma série de expressões também que vão sendo utilizadas, né, nesse momento, talvez a mais frequente delas, distanciamento social, a ideia profundamente geográfica da distância, né. Alguns geógrafos, Jacques Lévy, por exemplo, na França, diz que a questão por excelência da geografia é a questão da distância. A gente fala também em contenção, que é sempre uma contenção que também tem uma dimensão territorial, né? A gente fala em controle do acesso, controle da acessibilidade, né, que é fundamental naquela concepção mais funcional de território do Robert Sack. Então, o tempo inteiro a gente está jogando com uma série de expressões que tem essa raiz dentro do espaço, né? Então, questões ligadas à espacialidade, conceitos da geografia, eu creio que são fundamentais para a gente entender esse momento que a gente está passando, e todos eles, sem dúvida, começam, eu poderia dizer, e terminam no próprio corpo, né? Em relação a essa importância da distância, ontem, numa apresentação também que eu fiz, eu acabei lendo essa citação que eu gosto muito, do Deleuze e Guattari, eu queria repetir aqui com vocês. O Deleuze e Guattari dizem que o território é primeiramente a distância crítica entre dois seres de mesma espécie, marcar suas distâncias. O que é meu é primeiramente minha distância, não possuo senão distâncias. Não quero que me toquem, vou grunhir se entrarem no meu território, coloco placas. Trata-se de manter a distância às forças do caos que batem à minha porta. Vejam aí, né, a importância dessa questão, então, das distâncias na configuração do território, seja a nível individual ou a nível de grupo. Por outro lado, se a gente lembrar que o espaço, no sentido mais amplo, né, na visão da Doreen Massey, é a esfera da coexistência da multiplicidade, e a gente pode acrescentar aí, né, da coexistência da diferença. A Doreen tem toda uma influência aí na pós-estruturalista, em que ela enfatiza a dimensão da multiplicidade e da diferença. Ele representa esse espaço também, eu acredito, a dimensão por excelência da mudança de perspectiva. Eu acho que é outra maneira também de a gente olhar para o espaço, né? Esse potencial que ele carrega, um enorme potencial de favorecer uma outra perspectiva de mundo para a gente. Por isso que as viagens também são tão importantes, né? Não só a viagem mental, mas a viagem física também, porque o espaço concreto ali está todo o tempo estimulando, né, a pensar de maneira diferente, a encontrar o diferente. E essa ideia, então, de mudança de ponto de vista, eu acho que me parece fundamental. E aqui na América Latina, os grupos culturais também colocam isso, né, como um elemento muito importante, já que cada um configura, de alguma maneira, o seu próprio mundo, né, seu próprio universo. Tá bom? Então, de alguma maneira, basta observar, né, a gente começando a observar pelo próprio corpo, dependendo da posição que a gente tem no espaço, a gente vai ter uma visão ou outra. Vemos o que está à frente, o que está ao lado, o que está atrás. E claro que aí também há superposição de dimensões, né, da nossa vida. A dimensão que eu diria biológica, né, a dimensão social e a dimensão subjetiva.
todas elas estão englobadas nessa condição corpórea, né, que nós carregamos. Há um grau aí de envolvimento também virtual, que é como esse que a gente está tendo agora, né, mais uma dimensão aí que eu acho que deve ser acrescentada, como uma dimensão muito importante dentro desse processo que a gente está vivendo. O espaço, então, teria nessa carga esse potencial para a gente conhecer o outro e vivenciar a multiplicidade e a diferença. Isso já está bastante debatido, né? E ligando com o pensamento decolonial aqui na América Latina, o elemento central, né, que esse pensamento nos coloca é a ideia de que esse conhecimento, esse pensamento é sempre um pensamento situado. Ele está sempre dentro de uma determinada perspectiva de mundo que, no caso da América Latina, tem todo um histórico, né, toda uma carga histórica por trás que ajuda a gente a explicar por que a gente pode pensar o mundo de uma maneira muito própria, né. Aí eu queria começar, já que está no título, né, dessa nossa discussão, a própria ideia da América Latina, problematizar um pouquinho, ainda que breve. No livro lá eu tenho várias páginas aí discutindo essa impropriedade, né, do termo América Latina. Queria abrir um pequeno parêntese aqui. Lembrando, de início, né, que a gente tem algumas alternativas que foram colocadas historicamente também para denominações da América Latina, todas elas com vários problemas, né? Mas duas delas eu queria destacar, porque elas têm um caráter também que relembra o próprio aspecto colonial que carrega a Península Ibérica, Portugal e Espanha, os nossos grandes países aí colonizadores, né? O termo Ibero-América, que alguns autores propuseram, ou o termo Hispano-América, né, para a gente lembrar que Ibéria, por exemplo, vem do colonizador grego quando ele chegou lá na Península Ibérica, né, e Hispânia, que dá origem a esse termo Hispano-América, vem da colonização romana, do Império Romano, quando ocupou a Península Ibérica. Às vezes a gente esquece disso, né, que eles também foram colonizados. Então é toda uma amálgama, né, de elementos aí de colonialidade que complexificam muito isso que às vezes de uma maneira muito simplificada a gente chama aqui na América Latina de colonialidade. Ficar atento para isso, né, para essa carga imensa histórica aí que cada contexto geográfico carrega, inclusive dos nossos, né, colonizadores. Aqui a gente tem também o termo América Latina como fruto, né, do imperialismo francês da metade do século XIX. Os autores têm todo um debate e um consenso, né, sobre isso. Né, havia um colonialismo, um imperialismo francês no século XIX, a partir da segunda metade, em que eles propunham criar um espaço de raça latina, né, a ser expandida pelo mundo. E aí isso incluía, claro, uma latinização aqui do continente americano, né? Mas um pouco antes dessa proposta francesa, diretamente vinda da política da França, a gente tem um autor aqui, na Colômbia, o José Maria Torres Caicedo, né? Mas que tem também uma formação francesa, ele passou um tempo na França, que tem um livro inteiro, talvez o primeiro grande livro, né, que se fala da condição latino-americana. Ele propunha uma união da América Latina, e aí utiliza esse termo, então, América Latina. Bom, outra alternativa também que a gente conhece ao longo do tempo foi utilizar o termo, já que nem todos somos latinos, e há uma diferença geográfica fundamental, principalmente situada no Caribe, América Latina e Caribe, né? A CEPAL, esse grande órgão aí latino-americano, carrega no próprio nome essa ideia da América Latina e Caribe, né? Mas, no fundo, a grande pergunta que se coloca para a gente é quem é o outro, né, da América Latina para nos conceder essa identidade, que a identidade sempre é construída, né, nesse movimento de construção de uma alteridade, seja do próprio outro lá nos construindo, quanto nós olhando para ele, né, construindo uma determinada identidade. E aí a gente pode ver que mais do que a Europa, que forjou tanto esse outro da América Latina e da América como um todo nos séculos XVI ou XVIII, a gente tem os Estados Unidos. Não pode esquecer disso, né? No próprio continente americano, a gente tem esse contraponto com os Estados Unidos. Aí, né, os Estados Unidos, como esse outro da América Latina, lembra também a condição dos migrantes latinos, e tantos latinos, milhões de latinos que estão dentro dos Estados Unidos, né? E que sofre uma tremenda discriminação, a gente sabe disso, né? Enquanto que a anglo-saxônica América, né, superior está acima de nós, a América Latina ficaria sempre inferiorizada. E interessante que os próprios migrantes lá dentro, eles não recebem, né, não tem essa possibilidade de se autodenominarem de latino-americanos, no sentido de pertencer também à América, né, porque a América vira só os Estados Unidos. Então tem um jogo aí de significados muito interessantes, né, de intercâmbios aí de significados identitários muito rico e problemático. Por exemplo, o afro-americano se define como tal, o ítalo-americano se define como tal, mas o latino-americano nos Estados Unidos passa a ser o outro, né, que ele vai ser latino-americano só aqui. Então aí um jogo de
identitário muito complicado. Bom, tem autores aí para simplificar essa história, como o Escobar, que ele propõe um termo bem longo aí, né? Ele tenta juntar a América Latina indígena, a africana e a latina, né, proveniente dos colonizadores. Ele chama de Abya-Yala Afro-Latino-América. Seria uma tentativa, né, de solucionar esse problema de nomenclatura. Por isso que quando eu escrevo agora América Latina, eu estou colocando sempre entre aspas para tentar colocar ali implícito, né, todo esse debate. E lembrando também que mesmo nessa configuração que os indígenas, né, que vem lá dos índios Cuna, do Panamá, propõem o Abya-Yala, né, toda a América, na verdade, teria essa denominação, e aí você tem um resgate, na verdade, de uma América que não existe mais, né, aquela América dos povos originários indígenas, e aí fica de lado também o Afro, né, Afro que, por sua vez, não é só na América Latina, tem todo o sudeste dos Estados Unidos aí com uma força muito grande, por aí vai. Bom, isso para relativizar, então, esse termo América Latina, da onde a gente vai falar, né, como que esse pensamento decolonial aparece para pensar o território, que é o que nos interessa aqui. Então, pensar o território, para nós, vai ser a partir desse contexto geohistórico, né, no sentido de pensar relações de poder profundamente marcadas pela colonialidade, dentro daquilo do que o Grossfogel propôs denominar, aí numa extensão também grande aí desse termo, para poder dar conta dessa complexidade, sistema mundo europeu, euro-norte-americano, capitalista, patriarcal moderno. A enorme denominação e designação que ele deu. Mas tem uma problemática aí que me intriga há muito tempo, e que é de que modernidade se trata essa, né, desse moderno colonial. E aí é outro viés também, que só isso aí já daria uma apresentação inteira, um curso inteiro aí sobre o que significa isso, essa modernidade que às vezes a gente trata de uma maneira muito genérica quando fala do moderno colonial. Né, a própria Europa vira alguma coisa também muito uniforme, o tal do Ocidente nem se fala, então tem pelo menos ficar atento, né, para isso e ter o mínimo de problematização quando a gente usa esses termos. Bom, vamos deixar isso para outro momento, porque também ninguém tem dúvida, né, da especificidade com que o poder se desdobra aqui no que a gente está chamando aí, entre aspas, de América Latina, e que nos permite, né, redefinir o território a partir da colonialidade do poder. Onde é tão importante o papel, né, por exemplo, de uma economia extrativista, espoliadora, né, que propõe até sacrificar territórios. Hoje a gente fala, né, desses territórios de sacrifício em nome do dito desenvolvimento. É uma marca muito clara e muito radical aqui no caso da América Latina, em relação a outros contextos da própria periferia mundial. Temos a herança escravista muito forte, né, patriarcal, o papel sempre subordinado da mulher no nosso contexto, de uma maneira muito enfática. E, por outro lado, a força, né, do que a gente pode chamar do duo, bio e etnodiversidade, a força que isso tem dentro da América Latina, né, da bio e da etnodiversidade. Bom, uma das propostas aí fundamentais desse pensamento decolonial que nos interessam aqui de perto para a gente pensar o território a partir daí é essa condição do pensamento decolonial de dar voz, né, de visibilizar os subalternos. Embora isso não seja uma prerrogativa estrita, a gente sabe muito bem, né, só do pensamento decolonial, o próprio Foucault já falava disso há bastante tempo, né, dar voz e visibilidade aos grupos subalternos, enfatizando, sobretudo, as resistências desses grupos. Né? E resistência aí, Foucaultianamente falando também, não como o outro, né, do poder, mas como o seu constituinte inerente. Né? A resistência, sempre que há poder, a resistência, Foucault coloca dessa forma essa condição. Daí a importância adquirida, né, pelo território, nisso que eu chamo do território de baixo para cima. Né? Sempre com cuidado também para não exagerar no dualismo aí, né, de baixo para cima, como se tudo fosse nessa direção. Na verdade, está amalgamado também com vários elementos que estão sempre dialogando com o que vem de cima, né, e também não romantizar esse território de baixo para cima, que às vezes acontece também da gente, né, generalizar demais e positivar demais esse território que eu chamo de baixo para cima. É uma questão de ênfase. Né? É o que eu denomino aqui, inspirado nessa expressão, então, muito difundida aí pelo Carlos Walter, né, territórios de resistência, esse R aí, com o hífen, né, e o existência com o Z, porque são territórios que envolvem, né, a própria ameaça à existência desses grupos. E é um pouco aquilo que o Arthur Escobar chama também de ontologização do território, né, o território a partir dessa dimensão do ser desses grupos e que depende desse território para a sua própria existência. A gente poderia dizer que se o território, então, implica sempre relações de poder,
é porque ele é construído sempre como reação de defesa a alguma ameaça. Isso eu queria enfatizar aqui, né? O território construído como uma reação de defesa a alguma ameaça. Hoje a gente está vendo aí com a pandemia, né, uma série de reações de defesa a essa ameaça que é, no caso, o vírus. E com isso uma série de reconstruções territoriais, né, em função dessa ameaça. Não há dúvida que no caso latino-americano as ameaças fundamentais, ou mesmo fundantes, isso depois eu vou reenfatizar no final, foram e são aquelas que se dirigem à própria vida, né, que colocam em xeque a própria existência, né, desses grupos, principalmente os povos originários, né, que tem um longo histórico aí de ameaça à existência deles aqui nesse contexto latino-americano. Então, lutar por território, na verdade, aqui na América Latina é sempre lutar por existir, né? E existir é, em primeiro lugar, defender, então, o nosso território a partir, muitas vezes, da última coisa que nos sobra, né? Porque para aqueles grupos mais precarizados, mais vulneráveis, o que resta é o corpo, né? Um morador de rua que o diga, né? Então, um indígena vagando pela cidade, né, que o diga também, a importância do corpo, né, como uma dimensão também desse território que a gente carrega, e eu acho que é a partir daí que a gente pode falar, ou pensar, e foi por aí, eu acho que pensaram, né, principalmente as feministas e indígenas aqui na América Latina, no corpo, território, que a gente vai ver um pouquinho mais depois. Sem dúvida, então, essa resistência, né, começa e termina por meio do nosso próprio corpo, fundamento primeiro da nossa existência e também da nossa resistência, né, no nosso ser. Tem uma expressão que eu gosto muito de dois autores aí do pensamento decolonial, Castro Gomes e Grossfogel, que eles, num sentido mais amplo, eles afirmam o seguinte, aí numa relação direta, né, com o corpo. Eu vou tentar traduzir aqui do espanhol. Ainda que se tome o sistema mundo como unidade de análise, reconhecemos também a necessidade de uma corpopolítica do conhecimento, sem pretensão de neutralidade e objetividade. Todo conhecimento possível se encontra incorporado, tem um hífen aí, incorporado, encarnado, em sujeitos atravessados por contradições sociais, vinculados a lutas concretas, enraizados em pontos específicos de observação. Então, aí, essa corpo política, né, do conhecimento, ou esse conhecimento incorporado, fica muito evidente, então, a partir da leitura do corpo como território, ou do território como corpo. Eu vou aqui fazer uma espécie de trocadilho, um jogo, ao mesmo tempo distinto e complementar, entre o que eu vou chamar de corpo-território e o território-corpo. Uma questão de ênfase aí que muda um pouquinho em cada uma dessas concepções. Bem, é interessante lembrar aí também, entrando agora mais diretamente na questão do território, né, que aqui na América Latina a gente tem uma larga tradição do uso desse termo, aí não vou falar nem conceito, né, mas desse termo, dessa designação território, como ferramenta de luta, né, desses grupos sociais. Isso é muito importante porque aí aparece o território como aquilo que a gente chama categoria da prática, né, categoria, no sentido bem amplo, né, utilizada no senso comum. Muita gente aí utilizando o termo território, né, principalmente em lutas aqui na América Latina. Mas também, claro, existe uma tradição analítica também. E aí a figura do Milton Santos ela é fundamental, né, para corroborar para a gente por que o território tem tanta importância aqui na América Latina. O Milton é uma figura fundamental e por erigir, né, o território como um elemento aí analítico muito importante a ponto de virar sinônimo de espaço. Em alguns momentos do trabalho dele ele afirma isso. Além do sentido normativo, né, que eu falo aí de categoria da prática, categoria analítica e categoria normativa. Várias políticas, né, territoriais, que se dizem territoriais, pretensamente integradoras, né, tentando dizer que ela está abarcando o espaço em toda a sua multiplicidade de dimensões, não chamam aquilo de política territorial. A gente sabe que na prática viram políticas setoriais, mas de qualquer forma carregam essa intenção, né, que na América Latina, pelo menos nos anos 2000 a 2012, por aí, uma série de políticas, né, nesses governos ditos progressistas, políticas ditas territoriais. Uma delas eu até participei aí também do debate sobre o conceito de território que seria incorporado nessa política, a PNOT. Bom, isso significa que esse território, como categoria da prática, também ele transita por várias escalas, né? Outro elemento fundamental nesse debate é encarar as várias escalas em que se trabalha com o território. Mas tem um eixo aí, eu acho, que unifica, né, essas diversas escalas de uso da designação do território como categoria da prática, que é a questão da própria vida. Como a gente falou antes, né, da existência,
essa existência, né, ou dessa ontologia terrena, né, territorial que a gente carrega, provavelmente em função da herança, né, da devastação e do genocídio coloniais que até hoje afeta brutalmente muitos grupos subalternos, em especial os povos originários, mas também, né, a gente sabe, na necropolítica das periferias urbanas. Desdobram-se assim, então, desde os territórios do e no corpo, né, mais íntimo, a começar até pelo ventre materno, a gente vai ver depois algumas colocações nesse sentido, e vocês certamente devem ter leituras aí também sobre isso, até o que podemos denominar território mundo, né, a defesa de um mundo, de um universo próprio, que na verdade são muitos mundos e muitos universos, né, esse pluriverso aí que a gente comenta. Aqui na América Latina, a partir dessa multiplicidade de culturas, né, e de mundos, entre aspas, indígenas, principalmente, que se desenham, né, chegando até a própria terra, né, a Pachamama, aí, no sentido mais amplo do termo. Considerado, então, como esse conjunto, né, pluriversal, né, de culturas, naturezas, aí, juntando os dois. E, por que não, eu poderia dizer, né, de pluriterritorialidades também nesse contexto, ao qual estamos aí inexoravelmente, né, atrelados. Eu proponho, então, a nível de uma primeira sistematização de ideias, que as principais contribuições do debate sobre território numa perspectiva latino-americana, eles podem se dar através de 3 abordagens. Tá? A primeira abordagem do território nesse contexto latino-americano, em intenso diálogo com referências europeias, especialmente inglesas, mas também francesas e norte-americanas, propõe o território como o conceito geográfico mais pertinente para analisar as relações espaço-poder, porém ampliando a concepção de poder e dando grande importância, né, à sua dimensão simbólica, vivida, aquilo que eu chamo de empoderamento identitário dos grupos. Né? Há uma dimensão simbólica, vivida desse poder, né? Aí vocês podem encontrar elos também com outras conceituações que têm uma longa tradição geográfica, né, de trabalhar com vivido, como o conceito de lugar, que a Denise já me falou que vocês aí trabalham bastante. Então, essas diferentes formas de construção identitária também são formas de revelar, né, essa dimensão do poder através do que eu chamo da dimensão simbólica. O poder simbólico, né, como o Bourdieu chamava, tem um trabalho imenso aí sobre isso. O que representa, então, nesse contexto latino-americano, né, uma clara imersão na decolonialidade do poder, sobretudo a partir da sua face étnico-cultural e de gênero, né, porque isso é um elemento fundamental, principalmente o pensamento do Quijano, é dar essa ênfase que não era dada, né, na leitura do sistema mundo capitalista moderno, a dimensão étnico-cultural, né, a força aí do que ele vai trabalhar aí como raça aqui no contexto latino-americano, e a questão do gênero, e, né, em todos esses movimentos aí aqui dentro da América Latina. Então essa seria a primeira, né, visão, é que a gente pode dizer que tem um viés aí latino-americano, onde eu me coloco já há um bom tempo aí, acho que participando dessa linha. A segunda abordagem, ela se dá principalmente a partir de uma perspectiva de gênero, e enfatiza o território relacionado à escala primordial do corpo. Eu acho que essa é uma contribuição também especificamente, talvez mais especificamente ainda latino-americana, embora a gente saiba que existe um debate também, né, sobre corpo, e já se falava na geografia inglesa da década de 90, por exemplo, numa territorialização do corpo, né, mas desenvolver esse conceito de uma maneira mais aprofundada de corpo-território, eu acho que é a partir das questões de gênero e do feminismo e das indígenas aqui da América Latina, né, quando surge aí esse termo corpo-território, proveniente principalmente, então, de proposições de pesquisadoras feministas, né, e do movimento indígena, que atentaram para o poder da corporeidade, ao mesmo tempo como objeto de exercício do poder e como sujeito corporificado de resistência. E a terceira perspectiva, uma abordagem que amplia de tal forma a concepção de território, que faz dele quase sinônimo de espaço de vida. Vejam a amplitude que adquire aí, né, o conceito de território nessa terceira abordagem aqui latino-americana. Embora já sugerido, mas pouco desenvolvido, né, em obras de alguns geógrafos, trata-se de uma proposta proveniente de trabalhos como aquele do antropólogo Arturo Escobar, a partir das comunidades afrodescendentes, né, os palenques lá da região do Pacífico colombiano, e também aparece muito bem revelada numa conceituação que eu gosto muito, da Silvia Rivera Cusicanqui, que eu queria ler para vocês aqui, tentando também traduzir aqui a expressão dela. Ela fala, a noção de território tem uma dimensão de autopoiese do espaço, de criação, né? Ela vai dizer exatamente isso depois, de criação de espaços que são reconhecidos como espaços habitados, como espaços vivos, como marcas da relação entre humanos e natureza,
A noção de território é mais uma semiopraxis do território que uma concepção nominalista ou política baseada em fronteiras. Vejam que aqui ela está dando ênfase, né, a esse elo teoria e prática, né, a praxis aí, ou semiopraxis, uma praxis a partir do significado que é dado, né, para o território, mais do que uma concepção nominalista, né, um nome, né, que você vai sobre-enfatizar, ou ainda do que uma simples política baseada em fronteiras, que é aquela visão tradicional, a mais tradicional de todas, do território como território do Estado. E ela finaliza, é um espaço produtivo, mas, ao mesmo tempo, um espaço de autogoverno. Isso é muito importante para a gente pensar também, né? A busca hoje de espaços de autogoverno, de autonomia. Eu penso logo lá na experiência que eu conheci um pouco mais, e acabei de escrever agora um artigo sobre a experiência de Xerém, aquele município lá do interior do México, né, que conseguiu uma autonomia, mesmo dentro lá de toda uma construção política do Estado mexicano, conseguiu uma brecha e tem lá um sistema muito interessante, né, de autonomia a nível da municipalidade, um pouco diferente dos zapatistas, mas também inspirado neles. Então, finalizando aí, ela diz, é um espaço produtivo, mas, ao mesmo tempo, um espaço de autogoverno, é um espaço em que se reproduz a vida através de um pacto tácito entre a humanidade e todo o mundo inanimado. Bom, na impossibilidade de analisar aqui todas essas perspectivas, né, até porque a primeira delas aí já é bem conhecida, eu vou me deter mais na segunda, do corpo-território, né, ou nesse ir e vir entre corpo e território, e o que eu chamo de território-corpo, né, o território-corpo da Terra, se quiserem aí acrescentar. Uma breve introduçãozinha, né, isso aí vocês já devem ter discutido bastante, e provavelmente tem muito mais bibliografia do que eu, né, mas lembrar que corpo na geografia, ele não tem muitas referências aqui no caso brasileiro até os anos 2010, né, mas na Europa vem desde os anos 90, a gente lembra uma revista chamada Body and Space, de 1995, o trabalho da Gillian Rose, de 1993, né, depois vem Steve Pye, o Linda McDowell, o Jill Valentine, e aqui na América Latina, lembrei de dois nomes aqui, entre outros, né, Alicia Lindon, no México, e a Joseli Silva, aqui no Brasil. Tem alguns trabalhos também mais pontuais, do Elias Lima e do Ângelo Serpa, sobre o corpo, né, não exatamente sobre a dimensão territorial, mas permeando aí também algumas questões que a gente pode dizer que são da ótica do território. Heranças filosóficas, a gente sabe que existem várias aí, né, desde o Spinoza até o Merleau-Ponty, pelo menos. O Lefebvre depois é uma referência também clássica, né, e o Foucault, que eu gosto muito, né, quando ele fala em tecnologia política do corpo, né, esse corpo ao mesmo tempo submisso e útil, né, mas que também, através das tecnologias disciplinares, ele acaba sendo produtivo num sentido mais amplo, né. Ele joga também com a ideia de corpo político, né, corpo né, que a gente está acostumado a trabalhar mais com o corpo político do Estado, mas ele chega até a essa visão mais do corpo individual, e depois propõe a ideia do conjunto de corpos, né, enquanto população, ou que ele chama de corpo-espécie também. Outra coisa interessante nessa muito breve introdução do tema do corpo, lembrar que a gente tem uma herança também muito importante com a qual a gente tem que dialogar fora da geografia, que é no campo da arte. Né? Eu encontrei, por acaso, em um trabalho de uma venezuelana, uma coreógrafa, né, sobre dança, e que ela dialoga com a Dora Massi, por exemplo, tem um diálogo interessante aí com a geografia, e descobri agora há pouco o André Lepec, né, que trabalha com a coreopolítica, a política da coreografia, mas esse eu ainda estou bem no iniciozinho aí, e pretendo em breve fazer uma leitura mais detalhada do Lepec. Bom, também temos aí autores como Deleuze e Guattari, né? O Deleuze e o Guattari me inspiraram lá no mito da desterritorialização. Eles falam, por exemplo, se for preciso, tomarei meu território em meu próprio corpo, territorializo o meu corpo. Né? Então tem aí uma vinculação naquela noção muito ampla de território que Deleuze e Guattari propõe, né? O corpo também é uma espécie de ferramenta, né, desses processos, fundamental desses processos de territorialização. E eu mesmo, lá no mito, até peguei um trechinho aqui também para relembrar com vocês, eu dizia, lá em 2004, é como se o território, enquanto unidade espacial funcional e expressiva, que tomando aquela dupla condição colocada por Deleuze e Guattari, numa sociedade cada vez mais individualista, estivesse sendo comprimido na unidade espacial mínima que é o corpo.
Em outras palavras, o corpo enquanto entidade relacional mergulhada num universo dinâmico e complexo de relações sociais, ou até mesmo algo próximo de um indivíduo território, como indica o Michel Maffezoli, o indicava, né, naquele momento. Bom, no caso da América Latina, né, como a gente falou, tem toda essa tradição de trabalhar agora com o corpo, né, através do movimento feminista e das mulheres indígenas, principalmente. E aí é interessante lembrar também a importância do corpo para os indígenas, né? E não é à toa que surge aí, né, entre as mulheres indígenas, o pensamento mais importante no contexto latino-americano. E eu lembro aí uma interpretação do antropólogo Viveiros de Castro, quando ele fala que os colonizadores europeus, quando chegaram aqui na América, né, eles marcavam a diferença, ela estaria nessa, ao contrário dos indígenas, né, que a diferença está no corpo, a diferença para os europeus estaria na alma. E os indígenas, embora com corpos como os nossos, né, não teriam alma. Então aí tem uma diferença importante que mostra para a gente desde a origem, né, como que o corpo tem uma presença fundamental dentro da cultura indígena, onde até os animais podem ter alma, né, um outro corpo, mas tem alma também. E tem aquilo que o Viveiros de Castro também chama perspectiva de mundo, né? Isso é outra coisa interessante para a gente pensar, né? E para repensar o território hoje, né, a partir de uma visão não antropocêntrica, né, e ao mesmo tempo não reducionista, né, com aquela visão antiga que se tinha de um território bem definido e bem delimitado que os animais iriam defender, né. Eu, na época lá do mito da dessertificação, fiz uma pesquisa sobre o território na visão da etologia, né, do comportamento dos animais, e eu vi que se havia uma característica, né, que podia passar do território dos animais para o homem, seria justamente a multiplicidade de comportamentos, né, porque são múltiplos, muito diferentes de acordo com as espécies, né, animais, esse comportamento em relação ao território. Mas, de qualquer forma, a gente tem que, né, eu acho que recuperar esse debate, né, não negar, não colocar uma fronteira rígida entre território animal e território humano, né, e mostrar que dentro da nossa natureza humana, né, que a gente carrega, que também é animal, existe um trânsito, né, entre esses territórios animais. Vide agora na pandemia, não sei se vocês têm visto por aí, né, quantos animais reocupando, né, nessa relativa tranquilidade agora da pandemia, reocupando espaços urbanos, espaços de praias, né, e aí mostra como que o quanto a gente invadiu e confinou os animais em territórios muito restritos, né, no planeta. Bom, passando agora para o Quijano também, né? Pensamento decolonial aqui na América Latina, o grande pensador, né, do pensamento decolonial, como que ele coloca também, tem uma citação dele que eu também gostaria de ler para vocês, em relação ao corpo. Ele diz: na exploração é o corpo que é usado e consumido no trabalho e na maior parte do mundo, na pobreza, na fome, na má nutrição, na doença. Hoje com essa pandemia, né, essa condição corporal está aí o tempo inteiro, né, bradando, né, gritando aí nas periferias. É o corpo o implicado no castigo, na repressão, nas torturas e nos massacres durante as lutas contra os exploradores. Pinochet é um nome do que corre aos explorados no seu corpo quando são derrotados nessas lutas. Nas relações de gênero, trata-se do corpo. Na raça, a referência é ao corpo, a cor presume o corpo. Uma profunda implicação, então, em questões de raça, né, etnia e gênero. A gente pode dizer que no patriarcalismo colonial, né, a própria casa, né, enquanto espaço privado, o corpo e o seu cuidado está sempre muito mais vinculado à mulher. Né? O homem, com toda uma noção, né, de superioridade, ligado à mente, ao intelecto, ao espaço público. Há um dualismo aí, né, muito forte que permeia, né, a própria relação cultura-natureza. A mulher sempre, né, do lado muito mais da natureza e o homem da cultura, sujeito-objeto também, né? Há toda uma relação de dominação e submissão também, que passa pelo duo, né, masculino e feminino, e a própria exploração da natureza, né, que estaria reservada ao homem, e a preservação e reprodução da espécie reservada mais à mulher. Então isso mostra um pano de fundo aí bem amplo, né, que todo mundo conhece, mas sempre é bom a gente relembrar, né, dessa importância que o corpo adquire para o gênero. Um autor importante, né, nesse debate, Cruz Hernandes, fala até de uma patriarcalização
que eu diria ao lado da etnicização, né, dos territórios, especialmente nos territórios extrativistas aqui, tão marcantes, né, no contexto econômico da América Latina, altamente masculinizados e marcados pela violência do gênero. Há uma força, então, na relação corpo-território, né, entre as mulheres indígenas, e a perspectiva que a gente vai privilegiar aqui. Lembrando que no ano passado, a gente teve aqui no Brasil a primeira marcha das mulheres indígenas, né, brasileiras, e carregava uma faixa imensa, né, no início da manifestação, em defesa do corpo e do território, né, o corpo como esse primeiro grande território, eu diria primeiro e último, né, muitas vezes, território de luta. Outro autor nesse debate, Thierry Henry, pioneiro, de certa maneira, numa determinada vertente desse debate, em 2004, né, ele propõe reduzir ainda mais esse espaço do território-corpo, do corpo-território, perdão. O primeiro território de toda criatura, diz ele, é o ventre materno, um mar salino de onde a criatura obtém seu alimento e satisfaz seu desejo. Com a ruptura do nascimento, o território do bebê se torna o corpo de sua mãe e, sobretudo, seu seio de amamentar. Desde aí, esse território que foi único e autocontido deve estabelecer relações e tornar substâncias de outros territórios. Tomar substâncias de outros territórios. Claro, inclusive de outras espécies. A gente pode dizer que aí daria para traçar, né, espaço-temporalmente, todo um processo de desreterritorialização, traçado por essas lutas pelo controle, né, e ao mesmo tempo pela liberdade da vida, desde o ventre materno até o ecossistema terrestre no seu sentido mais amplo. Os processos de desterritorialização sendo vistos, então, como um longo processo espaço-temporal que nasce no próprio ventre materno. A Zaragosin, que é muito conhecida também nesse debate, na geógrafa equatoriana, Sofia Zaragosin, ela desdobra esse pensamento, né, e provocativa, propõe uma geopolítica do útero. Eu lembro a primeira vez que eu vi ela falando isso, a gente deu um curso juntos lá em Quito, em 2018, eu fiquei meio assustado, mas, poxa, geopolítica do útero, né, e o útero como território, né, onde a gente vai chegar. Mas depois ela me instigou muito a pensar, e hoje já mudei de opinião aí, e acho que é um elemento fundamental. Não o útero como território, mas o potencial que ele carrega, né, para ser acionado pelas mulheres para criar, né, territorialidades. Ela faz referência às mulheres hétera, que é o nome de um grupo lá do norte pacífico equatoriano, que diante da ameaça, né, de extinção do grupo indígena, elas propõem o útero como trincheira, desde a qual confrontam a morte coletiva. Uma amplitude, então, aí do conceito, né, que coloca um desafio analítico forte para a gente, reconhecendo, né, que tem todo um caráter também político, né, como ferramenta de luta que esses acionamentos tão distintos em termos escalares, né, do conceito de território incorpora, acarreta. E a gente poderia até dizer que há partes do corpo, então, que tem maior potencial, né, territorializador que outras, de serem acionados, né, em processos de territorialização, melhor dizendo. Outro trabalho de Cabinal fala do território corpo-terra. Eu achei muito interessante também nesse raciocínio, né, nesse caminhar aí desde o útero até o mundo desses grupos, né, no seu conjunto. Cabinal fala do território corpo-terra, pois não é possível conceber seu corpo de mulher sem um espaço na terra que dignifique a minha existência e promova a minha vida em plenitude. Então, aí já parte, né, do corpo, que nunca, obviamente, vai ser visto de maneira isolada, né, muito menos nos seus órgãos internos, mas reconhecido nesse conjunto múltiplo, né, vai para muito além dele, para a terra, né, da qual tanto também se precisa. Passamos, assim, do corpo, né, como território, ao território como corpo, né, ou, se quiserem, como corpo da terra. No nosso ponto de vista, aí, completamente indissociáveis. Pode-se identificar, então, pelo menos 4 abordagens, aqui eu vou fazer uma outra síntese, né, e que tem a ver com as escalas também de tratamento do corpo na relação dele com o território. A primeira dessas abordagens seria o corpo-território, né, ou o corpo como território. Uma leitura que é feita, né, do corpo humano como território. A segunda seria entrar nesse corpo, né, e identificar pelo menos territorialidades, né, esse potencial de construir territórios, né, que estaria
no interior do próprio corpo, como a gente viu para o caso do útero da mulher. A terceira seria o território como conjunção de corpos. Tá? Essa aqui eu estou formulando em função de confesso para vocês, um buraco aí que ficou para mim entre essa segunda e a quarta. Né? E inspirado também nas leituras aí do Foucault, quando ele fala, né, da sociedade biopolítica ou de segurança moldada pelo controle da mobilidade da população no seu meio, né, naquele espaço em que se dá a circulação, que é como ele define a palavra meio. Esse território como conjunto de corpos seria o conjunto da população, né, e como ela se move, às vezes, em massa, né, outro termo aí também usado pelo Foucault. E essa concepção não é diretamente, né, de colonial, mas eu acho que dá para a gente fazer aí uma ponte interessante, e tem um campo aí para ser explorado também, né, quando a gente vê grandes manifestações, grandes conjuntos de corpos aí ocupando o espaço e se territorializando também. Há pouco tempo a gente teve aqui na UF o trabalho de um mestrando sobre o movimento de 2013, e ele trabalhou um pouco nessa ideia também de territorialização dos black blocs aí nesse movimento. Bom, a quarta seria essa do território corpo da Terra, né? Território corpo, no sentido de corpo da Terra. No caso das leituras aí da Terra, ou de Terra com letra maiúscula, né, o planeta, o próprio planeta, né, como um corpo, ou mais simplesmente do caráter ontológico existencial dessa Terra como território. Prolongamento indissociável do nosso corpo, né, tal como transmitido pelo mestre Wayuu, aí tem um trabalho muito rico do Quintero Vieira, da Venezuela, Quintero Vieira, que teve aqui na GB, acho que uns 2 anos atrás. Ele me mandou uma poesia desse Wayuu Yupuana, esse líder, que é fantástica, que ele fala, né, do corpo, a partir do corpo individual até o mundo inteiro desse grupo cultural lá da Venezuela, perto da fronteira com a Colômbia. Esses índios Wayuu, abordados pelo Quintero Vieira, levam a metáfora do corpo para a casa, para a região próxima da casa, na relação com a montanha, por exemplo, cada um configurado metaforicamente como um determinado, às vezes até órgão do corpo, e o próprio mundo. Eles trazem à tona, então, a questão fundamental dos jogos de escala, né, dessa territorialização, através de uma corporeidade que serve de amálgama a todas elas, na construção e defesa da vida. A corporeidade se estende, assim, para o conjunto, né, do espaço vivido, ou disso que a gente chama aí de mundo, né, esse universo de cada grupo, de cada cultura. Ontem, uma pesquisadora, Daiane Richelot, que esteve comigo nessa live lá da Colômbia, ela falou do mundicídio, né? Achei muito interessante isso, né? Porque, na verdade, para esses grupos, né, está sendo destruído o próprio mundo deles, que é toda uma carga, né, cultural, histórica que eles carregam. Aí, claro, então, envolvendo também toda a ideia da diversidade de mundos, né, que a gente carrega aqui na América Latina. Sempre tendo cuidado também para não cair num certo comunitarismo fundamentalista. Isso eu sempre estou pensando, né, para a gente não romantizar demais também esses mundos em si mesmos, né? E esses grupos hoje têm plena clareza disso, né? Eles transitam por outros mundos, né? Fazem vários momentos de diálogo aí com outras escalas e outros mundos. Bom, a diferenciação aqui proposta entre corpo-território e território-corpo, corpo da Terra, envolve apenas uma questão de ênfase, pois se trata sempre de uma perspectiva relacional, ora privilegiando a direção que vai do corpo ao território Terra, a Terra, né? Ora parte da Terra-território para o corpo. O desafio conceitual aqui é passar da corporeidade individual para a corporeidade da própria Terra, né, a Pachamama, aí, investigando ao mesmo tempo seus vínculos, né, e suas especificidades. Aqui eu deixo, confesso para vocês, uma questão em aberto, né, que está aí para a gente explorar, a partir dessas vivências aqui da América Latina. Etcheverry, mais uma vez, vai dizer, mais que diálogo intercultural, para entender o território, né, que ele diz que também é entendido aí parte como natureza, o que se necessita são boas relações sociais para construir o território como corpo, e não apenas como corpo, eu diria, antropomórfico, né? Como a gente falou um pouquinho antes, pois a consideração dos territórios de outros seres vivos, como os próprios animais, é fundamental. Deve-se, então, falar da interação entre múltiplos territórios corpo, né, de vida. Multiespécies aí também. Muitas lutas, então, que se pode denominar de ontológico-territoriais estão focadas em uma ou mais dimensões da Terra-território. Esse outro enfoque interessante, né? Aí num elo também, com isso que a gente chama de dimensão natural. Dependendo do grupo social, né, e do próprio conjunto de elementos naturais nos quais ele está envolvido, né, ele vai enfatizar um ou outro.
né, dependendo também da constituição específica de cada grupo e das lutas que se desdobram no interior do seu ambiente natural. Em alguns casos se dão mais as lutas, né, em função do acesso à água, por exemplo, em outros a terra para cultivar, no caso sem terra, né, em outros ainda para a preservação das matas e seus recursos. Incorporada a todas elas, contudo, está colocada em primeiro plano a questão da vida e da própria existência, né, e da sobrevivência dessa espécie num tipo de biopolíticas avessas, né, que não é aquela que vem de cima, mas uma construída a partir de baixo, né, uma nova política da vida. Acho que seria uma releitura também do que significa aí a biopolítica, uma biopolítica desde abaixo, né, desde de baixo. Aí lemos um trabalho interessante também, no doutorando nosso, o Planês, um chileno, que propôs o termo água-território, né? Já havia lá o Bollens, que tinha definido territórios hidrossociais, ele fala em água-território. Em vários casos lá no Chile, né, a luta pela água é central, né, o elemento fundante lá para a sobrevivência de determinados grupos. Então ele propôs essa ideia interessante, né, da água-território. Depois a Zaragoza, dialogando com ele, fala de água, corpo, território, né, e aí inserindo a própria dimensão também de gênero, que é muito interessante, né, nesse debate. Todo esse conjunto seria amalgamado, então, pela concepção decolonial latino-americana do território como território de resistência, né? Aí puxando o Carlos Walter, a Catherine Walsh também, que trabalha com esse território de resistência, com a resistência, né? Eu estou propondo aqui a acrescentar territórios de resistência. Porque a principal luta travada é da defesa da vida, pois a principal ameaça sofrida pelo território é a que se refere à própria existência dos grupos sociais. Eu já estou me encaminhando aqui para o final. O território é que pois a principal ameaça sofrida pelo território é que se refere à própria existência desses grupos sociais. A grande razão da resistência é, assim, a própria vida. Se há a vida que está em jogo, em risco, não há por que não admitir que as relações de poder territorializam e desterritorializam em função de que o território é a própria razão da existência desses grupos. E que sem esse vínculo de domínio e apropriação territorial, inseparáveis, esses dois processos, né, eles fatalmente desaparecerão. Caberia hoje convencer, então, essa nossa humanidade, né, talvez esse momento da pandemia tenha algum potencial nesse sentido, eu sou meio incrédulo, mas tem que se acreditar em alguma mudança mais radical para o outro lado, né, de que essa assertiva, né, não vale somente para os povos originários. Há muito tempo eles estão nos indicando o caminho, talvez único hoje, né, para, através de outra forma de territorialização, etno-biodiversa, lograr a preservação da própria vida, intensamente ameaçada, né, sobre a Terra. Trata-se de pensar, mais do que nunca, em territórios que nos deem maior autonomia e autocontrole, né? E isso está mais do que evidente hoje, né? A gente tem clareza, né, do que é dispensável e do que é indispensável nesse mundo que a gente vive, quantas necessidades são forjadas, né, por esse modelo brutal de consumismo e descartabilidade em que a gente vive. E essa busca da autonomia envolve uma nova relação, obviamente, né, com o território nesse sentido mais amplo que a gente está falando aqui. E aí a territorialização aparece, né, o que eu chamaria de territorialização como um pulsar de redes, percursos que partindo, né, ou chegando no nosso corpo, podem e devem, em certas circunstâncias, alcançar o próprio mundo e até, né, no final, a própria Terra. Eu acho que nunca ficou tão claro para nós, né, de que a gente está num planeta comum e que tem toda uma limitação, né, e território é falar também de limites. Nunca foi tão importante falar em limites como hoje, com todas as contradições, né, que esse termo carrega. A grande questão geográfica, então, finalizando, hoje, né, que a pandemia nos ensina, é a de assegurar o cuidado com nossos territórios, né, territórios de cuidado, que são fundamentais cada vez mais, começando pela nossa própria casa, assegurar o cuidado com nossos territórios, né, indispensáveis, imprescindíveis, que são hoje o nosso corpo e a nossa morada, né, saber com quem, até onde e até quando devemos estender essas redes de solidariedade e de articulação. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para trazer, e espero agora o diálogo com vocês, porque sei que eu vou aprender muito também aí, como vocês já trabalharam nesse tema. Obrigado. Obrigado, Rogério.
muita coisa. Vamos abrir para as perguntas, então, gente. Fazer blocos de 3 perguntas, né? Cada 3 perguntas, aí ele responde e a gente abre mais um bloco. Pode ser? Quem quiser falar, por favor, vamos usar o chat ali para se inscrever, né? No canto inferior esquerdo ali, do lado direito da mãozinha, tem um chat. Eu vi que parece que o Bruno queria falar alguma coisa, eu vi a Catuta também. Catuta, legal que você está aí. Eu só peço para te ler para mim. Ok, pode deixar, professor. Eu acredito que o retorno é porque o professor está sem microfone, e aí o áudio vai e volta, tá? Mas vamos deixar assim mesmo, acho que é melhor, né? Então, a Catuta, mais alguém se inscreve? Denise se inscreve e o Jorge também. Não sei se é o mesmo Jorge que eu estou pensando. Quando ele falar, eu vou descobrir. Então, Catuta. Legal, Jorge. Seja bem-vindo aí. Catuta primeiro, então, aí depois a Denise e depois o Jorge. Beleza? Boa tarde a todos e todas. Gratidão, professor Rogério, pela bela... Catuta, desculpa te cortar. Eu tô achando que o Hugo me chamou a atenção ali que o áudio do Brunão tá liberado, né? Então, se o Bruno puder fechar o áudio. E, Rogério, você conseguiria fechar o teu microfone também? Que eu acho que ele fica melhor para a gente ouvir. Meu tá fechado, já tá fechado. Então era do Bruno mesmo. Beleza. Então, Catuta, desculpa, pode falar. Tranquilo. Gratidão, Marcos, pela organização, né, desse trabalho. Professor Rogério também, muito bom, sempre, muito, muito, muito bom ouvir a sua fala. Eu teria mais ou menos 2 perguntas. A questão da desconsideração do corpo no conceito de território seria um traço epistêmico da modernidade ou da colonialidade, né, do poder e do saber? E também, esses múltiplos territórios, né, eles vão emergir também a partir do reconhecimento, né, de territorialidades outras e também do reconhecimento do direito à delimitação, demarcação, reconhecimento desses territórios, né? Então, isso implica reconhecer, ampliar, a geografia ampliar o conceito de território, não é? Para um território-corpo, ou corpo-território, por exemplo, significa reconhecer também a existência e o direito que outras pessoas têm em resistir ou viver nos territórios a partir das suas formas próprias de organização que não necessariamente, né, ou que se contrapõe ao modo capitalista de produção. E aí uma observação, quando você fala das tradições indígenas, né, do corpo-território, os guaranis acabam defendendo que o primeiro território é a barriga da mãe, o segundo é a pele, né, que tem a ver com o corpo-território. E o terceiro território, eles falam que onde tem guarani falante é um território, né? Me parece que a geografia tem olhado, em geral, né, a tradição geográfica tem olhado muito pouco para as nossas tradições dos povos originários, para reorganizar um conjunto de elementos conceituais. Como é que você vê essa questão? É isso, obrigada, gratidão. Obrigado, Catuta. Denise? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá. Rogério, eu fiquei muito curiosa com essa perspectiva do território corpo-terra. Se você puder depois a referência de onde essa perspectiva vem, eu agradeço muito. Uma outra questão que eu gostaria de trazer
em relação à categoria corpo-território e como analisá-la pela perspectiva geográfica, né? Quando você, no seu texto, né, você apresenta essas 3 possibilidades, 3 modalidades de pensar a categoria desse território, que é pensar o território pela prática normativa e a categoria de análise. E eu fiquei pensando, refletindo, se o corpo, ele, de uma certa forma, ele não está em todas essas categorias, né, essas modalidades, como fazer uma análise prática, né, de uma forma metodologicamente mais objetiva, pensar esse corpo, essa corporeidade, não sei se você trabalha com essa distinção também, de pensar um território-corpo e também as diferentes corporeidades do sujeito, diferentes grupos sociais. E eu queria trazer também o Dussel, né? O Henrique Dussel, quando ele vai trabalhar a categoria corporalidade, que ele vai trabalhar na ideia de desenvolver, né, de pensar e trabalhar a vida humana e o modo de realidade de maneira integral, unitária, né, de sujeitos intersubjetivos que procuram produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana em comunidade. Então, eu não sei se o Dussel, ele contribui, mas eu acredito para pensar de uma forma colonial essa perspectiva da corporalidade enquanto categoria. E aí, talvez, refletir também nessa categoria enquanto corpo-território. E as questões, Rogério, mas eu vou deixar só essas aí por enquanto. Pensar essas perspectivas, né? Do corpo, território, e também se tem essas diferenças com a questão da corporalidade quanto categoria de análise, e como você vem pensando isso de uma perspectiva decolonial. Obrigado, Denise. Então, a gente, agora o Jorge, aí depois a gente passa para o professor Rogério e aí a gente abre outro bloco, tá? Eu vi que algumas pessoas já estão pedindo ali para se inscrevendo, né? Mas a gente fecha esse bloco agora com o Jorge e depois a gente abre mais um bloco. Jorge, por favor. Boa tarde, sou eu, hein? Fácil de perceber. Bom, vamos apresentar primeiro. Eu sou Jorge, faço doutorado em Geografia, FPR, e eu trabalho a questão urbana. Então, quase não tomo a questão a categoria de território, mas que me interessa sim é, primeiro, parabenizar, porque essa perspectiva decolonial, eu acho que já deveria entrar com mais força nos diferentes espaços, não só na área rural, sino urbana, cultural, enfim, porque é necessário decolonizar o saber, como vai falar Quijano. A primeira questão era, quando você, professor, fez um panorama teórico, quando citou Agrofogel, e falou que a gente deveria tomar cuidado com a categoria de modernidade. Assim, não sei se ficou claro isso, mas a perspectiva decolonial, eles trabalham ou se fundamentam com o que Henrique Dussel fez sobre a modernidade. Tudo que ele tem trabalhado desde os anos 60, 70, e como a partir dessa categoria, como Dussel faz uma crítica à categoria da modernidade que criou o eurocentrismo, né? E a partir daí, a partir do que a América Latina, ele deconstrói isso e vai falar, digamos assim, como do lado escuro da modernidade. Então, é a partir daí, do que Henrique Dussel propôs, a partir do marco categorial, que eles se baseiam para falar da modernidade, assim, que o Fogel, o Walter Mignolo, Quijano também, até Wallenstein, quando teve uma discussão com Dussel sobre isso. Então, é saber se, porque às vezes fica o termo, né, modernidade, com muito assim, sem saber a gente sobre o que
qual é o loco de enunciação dessa categoria. Então, aí, para quem estiver interessado, a decolonialidade tem uma proposta sobre como pensar a modernidade e de onde ela vem, e até especificamente fala na modernidade entrou em 1492, quando chegou o europeu, na conquista na invasão. E aí começam a falar sobre isso. E a outra questão é saber se, dentro dessa perspectiva do corpo, se trabalha a diferenciação, a diferença entre colonialismo e colonialidade, que acho que também são dois conceitos fundamentais que essa perspectiva de colonial usa para fazer a crítica ao pensamento moderno, que obviamente, quando você fala da colonialidade, automaticamente nos remete à categoria de modernidade desenvolvida por Henrique Dussel. Por isso, já para fechar, né, é que eles têm uma tese que é bem polêmica, assim, dentro do marxismo, que eles falam que não adianta superar o capitalismo se não se superar a modernidade. E para isso você tem que pensar fora da modernidade, mas não desde o que a modernidade criou de si mesma, sino a partir do que a colonialidade fala do que é a modernidade. Então, essa é uma tese polêmica dentro do marxismo. Eu até já tive algumas discussões sobre isso, porque eles vão falar que o horizonte sobre o qual se constitui esse ser, essa subjetividade, é a partir da modernidade. E é a partir daí que entra a questão de como a gente se percebe, como eu percebo o outro. Então, a modernidade tem uma negação do outro. E aí que Dussel entra também a falar uma questão do corpo, porque eu me estava colocando aí. Mas era isso, sim. Obrigado. Obrigado, Jorge. Então, voltamos para o professor Rogério. Obrigado a vocês pelas intervenções muito ricas, que permitem aí não só responder, mas problematizar também, repensar alguns elementos colocados. Deixa eu ver se eu me organizo aqui. A Catuta fez uma pergunta primeiro, a desconsideração do corpo, né, como conceito, no conceito de território dentro do pensamento geográfico e latino-americano, acho mais especificamente latino-americano, né. Eu acho que uma certa demora, né, que houve para inserir esse debate na geografia se deve à própria exclusão também do tema, eu acho principalmente do tema gênero, porque ele vem no bojo desse debate, né, sobre gênero e etnia na geografia a partir dos anos 90. Eu acho que havia aí uma desconsideração também em relação a essa escala mais micro, né? O geógrafo sempre tinha um olhar, a própria tradição longa que a geografia acumulou do regional, né, dessas escalas intermediárias. A gente acabava menosprezando, dando muito pouco peso e importância para a escala mais micro, né, e sem dúvida o corpo seria, né, alguns geógrafos já trabalharam aí com a questão das escalas, né, e mostraram que é impossível trabalhar com escala sem começar pela escala do corpo. E foi a partir daí que atentaram, né, para essa importância. E eu acho que outro elemento também, isso mais amplo aí nas ciências sociais, se poderia dizer, é o menosprezo também a essa dimensão da materialidade, né? A gente teve toda uma ênfase à questão do discurso, né, da representação pela representação, e a materialidade ficou em segundo plano. E quando a gente fala em corpo, não tem como, né, não trabalhar com essa dimensão imprescindível, né, e totalmente conjugada aí da materialidade que a gente carrega. Eu sempre falo que, né, como geógrafo, a gente tem a obrigação aí de ter um pé no chão. Eu acho que uma das grandes contribuições da geografia no diálogo com outras áreas é mostrar a força que tem, né, o espaço
também enquanto materialidade, embora ele, claro, não se reduza a isso, mas é impossível, né, você pensar o espaço geográfico sem lembrar, minimamente que seja, né, dessa dimensão material. E corpo, né, traz no próprio nome, traz até aí para a gente também, eu acho importante a gente lembrar, né, o risco de sobrevalorizar, né, a corporeidade, agora pegando aí o termo, né, o corporalidade, na sua dimensão meramente física, né, material. Tem que também tomar esse cuidado para não cair no outro extremo. Né. Catuta fala também dos múltiplos territórios, ampliar o conceito de território e o corpo. Agora acho que eu me perdi um pouquinho aqui. As pessoas têm... Poderia repetir aí, Catuta, a tua segunda questão? Isso, em relação à questão dos múltiplos territórios, que expressam geografias, ou seja, modos de estar no mundo, né? Ah, sim, você falou da contribuição dos indígenas Guarani, né? Isso. Que eu espero aí conhecer melhor. Eu tive até um orientando, o Marcos Mondardo, lá de Dourados, que fez a tese dele, né, focando aí a territorialidade, e continua agora trabalhando muito com a questão do Tecorá, né, a relação muito forte, né, dos Guaranis, com uma leitura muito própria também que eles têm de território. E eu acho que aí tem é o que eu estou tentando fazer nessa pesquisa, né, levantando e comparando, né, várias formas de trabalhar o território como categoria da prática, naquele sentido do Bourdieu, né, de categoria do senso comum, que as pessoas usam no dia a dia, né, elas acionam esses termos e trabalham com eles e fazem coisas em nome daquilo que ela considera, né, como território. Claro que analiticamente você pode ter problemas aí, né, às vezes, como a gente percebeu aqui, às vezes tem uma amplitude muito vasta para a mesma designação, ela acaba ficando muito polissêmica, a gente tem que ter, né, o rigor, e a nossa contribuição enquanto intelectuais, né, construindo categorias analíticas, justamente dá maior rigor para esses termos. E, claro, não se prendendo tanto ao nome, né, não caindo aí no nominalismo também, e isso é interessante, né, eu pensei que alguém ia levantar aqui a questão do território e do lugar, né, mas acho que cabe aqui também lembrar que esses grupos, né, muitas vezes o que eles estão chamando de território poderia ser também o que a gente, ou muitos geógrafos, né, utilizam como conceito de lugar. Eu lembrei agora que outro dia eu estava vendo uma expressão usada pelo Krenak, o Ailton Krenak, e ele utilizava o tempo inteiro lugar, né? E aquilo que ele estava falando como lugar poderia, num outro grupo indígena, estar sendo dito como território tranquilamente, né? Então, aí é o problema a diferenciação, né, importantíssima entre a designação e o conceito que aquela designação carrega. Às vezes, né, um autor trabalha com o termo lugar e outro trabalha com o termo território, mas eles estão querendo dizer a mesma coisa, né? Eu fiz até um texto aí comparando o conceito de lugar, né, da geografia anglo-saxônica, que é um conceito muito amplo, extremamente moldado por relações de poder, né, o conceito de lugar na obra da Dorin Massey, mais especificamente, é altamente político, né, e o que a gente considera aqui na América Latina como território. Há vários vínculos aí, né, possibilidades de trânsito entre os dois, embora a designação seja diferente. Então a gente ficar sempre atento para isso, né, para não se fixar tanto no nome, né, mas no conteúdo que ele carrega, e com certeza, pelo que tu falaste aí, né, de toda essa utilização do termo território pelos guaranis, né, e a relação com o corpo, sem dúvida, tem tudo a ver com isso que eu coloco aqui para outros grupos indígenas dentro da América Latina. Eu fico surpreso, às vezes, né, de verificar nessa pesquisa o quanto a gente pode dialogar na concepção de território, né, desde um Mapuche, no sul do Chile. Eu estive lá em 2018, e tem um ex-doutorando nosso também que fez a tese dele, que é de lá de Valparaíso, que fez a tese sobre os Mapuches, muito interessante, né, a forma deles definirem e defenderem o território, como outros grupos lá no México, né, ou na Venezuela, ou na Colômbia, ou no Equador, os Quechua lá do Equador também tem um grupo muito interessante, trabalhando bastante com o território como ferramenta de luta, e também conceitualmente, e não pode ignorar também que não dá para separar essas três coisas, né, já entrando na resposta de uma outra, acho que foi da Denise que ela colocou, dessa relação entre categoria da prática, categoria normativa e categoria analítica, né. Há, por exemplo, hoje muitos intelectuais indígenas, né, que estão pensando e aprofundando analiticamente,
né, essa ferramenta de luta que eles têm no termo território. Então, o trânsito, a gente tem que ficar muito atento, né, a esse trânsito e permanente retroalimentação, né, que ocorre não só da nossa parte, mas da parte dos próprios grupos, na medida que eles estão inseridos em todas essas esferas, né, também na esfera política, né, quanta coisa que do vivido, né, dos indígenas foi incorporada, por exemplo, na Constituição do Equador, na Constituição da Bolívia. Eu lembrei logo do Estado plurinacional, mas também a ideia de transterritorialidade, né, que foi usada numa política educacional na Bolívia. Então, tem aí uma riqueza imensa, e a gente fica muito atento, né, para essa força das categorias da prática, né, acho que é isso que a gente tem que enfatizar, né, da geografia está sempre atenta a esse uso concreto, né, no cotidiano, pelos próprios grupos, né, dessas designações, que às vezes a gente considera, né, problemáticas a nível analítico, mas elas estão, né, muita coisa está sendo feita, o nome delas, na prática desses grupos. Bom, a Denise fala aí do território corpo-terra, né, essa ideia de expandir. E eu acho que é muito interessante essa intuição aí, né, da gente buscar esse ir e vir entre o corpo-território, né, e o território-corpo da Terra, né. Eu acho que o próprio termo, né, corpo-território e território-corpo, simplesmente, já indica para nós aí uma dupla direção possível e necessária, né, eu acho que ela é imprescindível. Não tem como pensar, né, o corpo como território, né, sem o território, no sentido de terra, da raiz que ele carrega, que a gente nunca pode esquecer, que não há território sem terra, né, como corpo. E aí, claro, entra isso que você falou bem aí, né, a dimensão mais ampla, que seria muito além do corpo, né, enquanto território, a corporeidade ou a corporalidade, não sei qual seria o termo aí mais adequado, né, que assim como a territorialidade é esse potencial, né, de você transformar ou de construir ou de produzir corpos, né, e aí o sentido também tem que ter cuidado analiticamente, né, buscar autores aí que tenham um trabalho consistente e rigoroso para diferenciar também as escalas. Eu acho que aí é uma contribuição da geografia, que pode ser muito importante no debate, a especificidade de cada escala da corporeidade, quando ela se realiza, né? Desde o nível, né, intracorpo, na multiplicidade interna do próprio corpo humano, como a gente viu aí para os órgãos, né, esse potencial de serem acionados como ferramentas para construir territorialidades e participar de uma luta, né, como essa das mulheres a partir do útero, até, né, o sentido mais amplo da Terra, né, como um grande corpo vivo. Isso, claro, analiticamente também tem problemas, né, mas considerando a prática, o que se faz nas lutas através dessas, que se pode, de uma certa forma, considerar também metáforas, né, elas acabam tendo uma consistência muito grande. A gente não tem nenhum preconceito aí com as metáforas, né, porque elas alimentam o tempo inteiro o nosso pensamento. Vide aí a presença das metáforas na obra do Milton, né? Eu acho que ela é muito rica em metáforas, né? As rugosidades sempre me vêm à tona quando a gente fala, né, nessas metáforas que acabam tendo uma eficácia interessante para a gente reconhecer o que está aí para ser interpretado e compreendido. E lembrando sempre, então, né, que essa corporeidade também incorpora um termo complicado e ambíguo, né, que também compreende, né, essa multidimensionalidade nas várias esferas aí que a gente pode trabalhar. Tanto a Denise quanto o Jorge lembraram muito bem aí do Céu, né, um autor fundamental nesse debate da decolonialidade, que fundamentou, né, toda a proposta do grupo Modernidade e Colonialidade, formado lá no final dos anos 90, e eu não trabalhei aí, né, ainda, mas pretendo, né, investigar um pouco mais, depois conto aí com o diálogo com a Denise, essa dimensão do corpo, como é que ela está presente, né, literalmente, na obra do Céu. Trabalhei mais por outras esferas, incluindo essa da modernidade aí que o Jorge levanta muito bem, é uma questão fundamental, Jorge. Não tem como, né, a gente trabalhar aí com a ideia do moderno colonial sem definir, né, a modernidade com a qual a gente está tratando. E aí eu tenho algumas, por herança também de autores, né, que eu já vinha lendo há muito tempo, já tenho uma trajetória bem longa, né, e lá nos anos 80 eu lembro de leituras que eu fazia do Castoriadis, né, que é um autor para mim como uma referência ainda, de volta e meia eu retorno a ele. E ele fazia uma crítica à ideia de pós-modernidade na época, né, que foi outro debate aí que marcou muitos anos
80 e 90, entre modernidade e pós-modernidade, que depois os decoloniais também vão criticar a pós-colonialidade, principalmente pela ótica eurocêntrica e, de certa maneira, universalizante, e também genérica, né, de um pensamento pós-colonial, mas quando se falava aí nesse debate da modernidade versus pós-modernidade, e o Castoriadis especificamente se colocava, tem um elemento da modernidade que eu acho fundamental a gente não esquecer, e às vezes a gente menospreza no pensamento colonial, que é o jogo que se travou desde o início, né, da modernidade, entre o que o Castoriadis chama o polo heterônomo e o polo autônomo, né, o polo da autonomia, que é tão cara, um conceito tão caro aí ao trabalho do Castoriadis. Eu acho que esse jogo, às vezes, a gente esquece, né, a gente só fala do heterônomo. Parece que a modernidade ela é só repressiva, né, ela é só centralizada, ela é só eurocêntrica. Há múltiplas modernidades também, né? Há trabalhos, inclusive, de geógrafos aí mostrando, né? A modernidade chinesa, por exemplo, é anterior a 1492, né? Se a gente puder dizer essa busca, né, do novo, toda uma questão tecnológica também que estava sendo inventada, quanta coisa que a Europa recebeu da Índia, recebeu da China, recebeu do islamismo, dos árabes, né? Então, às vezes, a gente simplifica muito esse tal desse eurocentrismo que me preocupa isso, sinceramente. E a gente joga por terra, né, toda a herança do pensamento autonomista, né? Eu vejo, às vezes, nos decoloniais uma carência muito grande de citação de autores autonomistas, né, extremamente importantes aí, não é por eles terem estado na Europa, né, e terem lido autores europeus que eles têm que ser colocados em segundo plano, né? Pelo menos, né, mostrar a existência deles na origem desse pensamento autonomista que a gente hoje está tentando, né, resgatar com muita força. Então, isso são preocupações que me tocam fundo, né? Eu tenho um texto que eu escrevi no Territórios Alternativos, nessa época, né, no final dos anos 90, que é justamente mostrando essa multiplicidade dentro da modernidade, né? Eu acho que a gente tem que resgatar um pouco isso também para não simplificar o debate, né? Claro que existe aí toda uma necessidade fundamental, né, de criticar, e eu entendo que com proposta política, às vezes, você generaliza, né, como para mostrar, né, marcar campo, né, dentro de uma luta, mas eu acho que tem que ir além enquanto intelectual, né, a gente tem que pensar nessa multiplicidade interna ao próprio movimento da modernidade, do qual a gente está sempre, de alguma maneira, se retroalimentando também, principalmente quando se fala da busca, né, de autonomia, que é um debate contemporâneo fundamental, e aí eu volto a lembrar esse exemplo lá da autonomista, né, não só dos zapatistas de Chiapas, mas também de Xerém, né, a luta deles, as contradições múltiplas que eles enfrentaram, né, e a própria questão aí, e essa sim fundamental, né, condenar na modernidade, no seu polo heterônomo, faço questão aí de diferenciar para não esquecer do polo autônomo, né, essa visão unívoca, né, do discurso, da interpretação e de modelo de mundo. É isso aí que a gente tem que condenar, né, e defender esse pluriverso, né, essa pluralidade de visões de mundo que tem que conviver, né, inclusive no próprio direito. E foi isso que a comunidade Xerém lá contribuiu para a gente. Eu tenho tentado ler alguma coisa agora sobre o pluralismo jurídico, né? Quando a gente fala em multiterritorialidade, tem que pensar também nessa dimensão, né? Nessa dimensão político-jurídica, não abandonar isso também, porque às vezes a gente menospreza, né? Parece que o território agora não tem mais nada de jurídico-político, né? Mas a gente está sempre carregando isso. Em algum momento esses grupos vão se colocar, né? Por mais que a gente desconsidere a figura, por exemplo, do Estado, ela está aí presente o tempo inteiro. Agora, depois da pandemia, vai estar todo mundo, já estão, claro, agora, né, demandando a presença do Estado, e muito, né? E depois mais ainda, com a crise tremenda econômica que vai vir por aí. Então, essa ideia do pluralismo jurídico eu acho muito rica também para a gente repensar formas, né, brechas, né? Mesmo que não sejam radicais, né, de ruptura com esse sistema, mas inícios de ruptura, né? Essas lutas mais pontuais e mais localizadas, a princípio, né, mas que em rede elas estão aí também sempre se articulando, às vezes até um nível global, como aconteceu, né, com os zapatistas, quase desde o início, com aquele movimento contra o neoliberalismo, né, que a gente não pode esquecer quantos encontros aí que eles fizeram. Então, acho que nesse sentido, enfatizar muito, né, e aí sim, a crítica, né, a essa visão uniforme, unívoca, né, de um saber hegemônico aí, padrão, capaz de ser globalizado, que é isso que o capitalismo atroz aí que nos oprime e carrega, né? E a gente lutar por esses múltiplos mundos aí, a convivência, então, também de múltiplos territórios nas várias dimensões que ele
ele carrega. Acho que era isso. Legal, então a gente abre para mais um bloco. O pessoal já se inscreveu ali pelo chat, né? Então tem o Bruno, a Gabi e depois a Fátima. Pelo que eu entendi, a Denise vai fazer a pergunta da Fátima, né? Mas, enfim, então primeiro o Bruno, com você, Bruno. Bruno? Acho que tem que abrir teu microfone, Bruno. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, agora sim. Tá escutando bem? Meu nome é Bruno, eu sou professor de Geografia aqui em Porto Alegre, e a minha questão é mais uma problematização. No final do primeiro bloco, o professor vai falar, né, na fala dele, sobre o cuidado que a geografia ensina sobre o cuidado com o nosso corpo e o nosso lar, né? Então, ele vai trazer a questão da dimensão do corpo e do lar como um território. E a minha pergunta é a seguinte, né? Neste contexto da pandemia, minha questão é a seguinte para fazer a pergunta. Neste contexto da pandemia, trazendo o cuidado com o território do corpo e do lar, expresso na fala do professor, como é que a gente pode ler o fato de jovens negros, que são um corpo, né, jovens negros na periferia, então um corpo no território, terem receio de usar as máscaras para se proteger do Covid. Ou seja, terem receio de usar as máscaras para garantir o seu próprio direito à vida, em função do aumento da violência policial que esse tipo de proteção proporciona a esses jovens, né, que no potencial de garantir o direito à liberdade de viver os seus corpos, e para isso eles terem que usar máscara para garantir a sua vida, eles também têm essa forma de viver o território do seu corpo no seu território vivido, uma dimensão violenta. Então a minha pergunta é nesse sentido, né? Como é que nós podemos pensar esse território de um corpo negro que habita um território de periferia, no contexto da pandemia, em que, para continuar existindo e reexistindo, a proteção a eles é negada. É nesse sentido a minha pergunta. Escutaram bem? Perfeito, Bruno. Tá, obrigado. Obrigado. Gabi? Estão me ouvindo? Sim? Sim, sim. Então, na verdade, eu vou fazer duas perguntas, assim. Uma delas é uma que me intriga muito em relação a essa questão de se pensar na decolonialidade muito sobre o corpo, em contrapartida de eu encontrar poucas coisas escritas sobre a questão da identidade, porque, né, eu acredito que a identidade, ela segue uma lógica de pensamento que se modificou muito, né, ao longo do tempo dentro da ciência, dentro da academia, que a gente entende que as identidades, elas são muito mais fluidas, né, que elas não são congeladas, enfim, e aí essa discussão, ela vem à tona, né, e ela fica bastante dicotômica também, quando a gente pensa, né, na decolonialidade. Então, as questões identitárias, elas nunca foram tão importantes para essas lutas também, ao passo que, ao mesmo tempo, a identidade é questionada o tempo todo, né, mais ou menos nesse sentido. Então, gostaria de saber do professor como que a decolonialidade trabalha com essa questão. E, ao mesmo tempo, seguindo nessa lógica, se a gente está falando de identidades fluidas, se a gente está falando também da importância da identidade e não dessa identidade dura, né, com o próprio conceito de território que se transformou, como que a gente também pode pensar nessa relação lugar-território, já que ela é uma composição, né, lugar e território, dependem dessa composição do ser humano mesmo, de como o ser humano se identifica com os lugares, de como ele se identifica com os territórios, e assim por diante. Então,
tentar entender como que dentro da decolonialidade é pensada essas perspectivas, assim, essas dicotomias. Porque, pelo que sei, né, a tentativa é justamente ultrapassar as dicotomias, né? Mais ou menos isso. Não sei se foi clara, professor, mas é. Legal, Gabi. E a Fátima? Então, a Fátima, ela estuda geoarte lá no Amapá, e ela está com um problema de conexão que, se ela colocar para falar ou abrir o vídeo, a conexão cai porque está chovendo muito lá. Então, ela me mandou pelo WhatsApp essa a questão dela, né? O que ela queria entender, professor, é como pensar o corpo-território, né, ou o território, em relação aos processos identitários e do Lefebvre, abordagem do vivido, concebido e percebido. Né? Podemos falar em múltiplas escalas de territórios de resistência, quando se fala em relação a comunidades de povos tradicionais, né? E ela tem um pouco dessa relação também para pensar o Lefebvre a partir da perspectiva decolonial, né? A gente pode fazer essas relações. Essa é a pergunta dela. Mas aí, depois da pergunta do Bruno, eu queria fazer um questionamento também. Por conta dessa questão do 19, né? No dia 3 de abril desse ano, o Leonel Monteiro, presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia, ele encaminhou, né, à Secretaria Municipal de Cachoeira, na Bahia, um pedido em relação ao sepultamento, né? Porque dentro das comunidades tradicionais de povos de terreiros, você não pode sepultar o indivíduo, o corpo do indivíduo, por cremando, né, ou colocando em gaveta, ele precisa ser enterrado, né? E nesse momento de turbulência global por conta da Covid-19, esses corpos eles ficam à mercê do Estado. Então, por não poder haver todo o ritual e esse processamento ritual desse corpo, que é um corpo-território marcado por inúmeros processos de resistência ao longo dos anos e dos séculos, como é que a gente pensa a resistência desses povos, onde toda a relação que eles têm com o mundo está para o corpo? O povo de santo, esse corpo, essa dimensão, ela é fundamental na sua estrutura identitária. Então, deixar que um pai de santo, uma mãe de santo, ou um filho morra e seja engavetado ou cremado pelo Estado é de uma dor, de um ataque tão cruel que chega a ser impossível de se pensar isso a partir deles, né? E eu queria entender não, né? Eu queria que o professor falasse um pouco que a gente, na geografia, pode pensar a partir, metodologicamente, essas concepções, porque eu acredito que, se pensar de uma forma não moderna, né, essa questão do corpo-território, a gente precisa ir às comunidades tradicionais, né, que já estão numa outra perspectiva que não moderna. Seria essa a minha outra questão, né, que não era para eu perguntar, mas estou perguntando. Obrigado, Denise. Rogério, está com você de novo. Acionando aqui o microfone. Obrigado novamente aí pelas questões, também muito interessantes. Vamos começar aqui pelo Bruno. Tanto o Bruno, né, a primeira questão dele, quanto a da Denise no final, ela implica aí um conhecimento empírico também, eu acho importante, né, que confesso que eu não tenho aí o suficiente para dar uma resposta tão articulada. Mas vamos tentar aí falar alguma coisa, né, sobre a questão dos jovens negros na periferia, né, das cidades, através do uso aí da máscara, e, no caso da Denise, das cerimônias, né, funerárias desses povos tradicionais. E de religiosidade também afro. No caso do Bruno, é importante ver como que esse estigma está realmente cravado, né, incorporado, no sentido mais literal, aí no corpo desses jovens negros. E de tal forma que qualquer modificação, né, que seja feita nesse corpo também é carregada, né, de um estigma, como no caso aí da máscara. Um elemento
importante que eu tenho visto aqui no Rio, a partir da experiência, né, em algumas favelas, levanta para a gente uma outra questão de fundo que tem que ser encarada também no pensamento decolonial com mais força, eu acho, né, que é a questão dessas geografias da violência, né? Como é que a violência se desdobra no espaço, né? Como é que ela utiliza e classifica espaços mais violentos, menos violentos, espaços que devem ser defendidos, espaços que não são defendidos, e isso agora com a pandemia também ficou muito mais escancarado, né? Eu acho que a questão das geografias da violência é um tema paralelo aí, muito sério, né, que o pensamento decolonial, que tanto tem denunciado, claro, nessa violência secular aí que a gente sofre aqui na América Latina, mas a gente acha que tem que incorporar aí uma linha, né, de investigação talvez mais aprofundada do pensamento decolonial sobre a questão específica da violência. Eu lembrei do trabalho da Segato sobre as mulheres, né, a violência sobre as mulheres, principalmente lá em Tijuana, no México, mas vários outros casos aí que ela analisou também, que é uma autora que tem aprofundado bastante, né, a ótica dos estudos sobre violência na decolonialidade através da questão do gênero. Da questão étnica eu conheço pouco também, não tenho investigado, né, com certeza deve ter vários trabalhos aí nessa ótica. Alguma coisa eu sei que tem em relação à necropolítica, né, bastante coisa até. Alguns colegas, inclusive geógrafos aqui do Rio, também trabalhando com essa dimensão da necropolítica. Não tanto na decolonialidade, mas acho que alguns agora estão entrando também nessa visão. E a nível empírico, né, só para lembrar para vocês, tem uma colega que eu participei com ela de algumas atividades aqui nas favelas da Zona Sul do Rio, Chapéu Mangueira e Babilônia, que ela estava me contando a semana passada, né, de por que as pessoas não estavam seguindo tão estritamente, né, alguns mecanismos aí sugeridos para o controle do distanciamento social, para o isolamento nas favelas, né? E ela, conversando com jovens ali da área das favelas do Leme, das comunidades, eles falaram para ela que, de certa forma, tinha muito baile funk, por exemplo, que está acontecendo ainda, né, em plena pandemia, e alguns jovens falando que, para eles, a morte é a coisa mais normal, né? A normalidade do cotidiano deles, eles convivem, né, cotidianamente com a morte. Então, é mais um fator, é um fator a mais, né, que está envolvido aí nesse processo para eles. Então, né, já que eles encaram cotidianamente, não é tão estranho, né, esse fenômeno da pandemia. Isso pode parecer terrível, né, mas ajuda a gente um pouco a entender, né, na ótica desses grupos, né, os jovens também, o outro lado, né, da questão. São várias dimensões aí desse processo, eu queria destacar isso, né, vários comportamentos também dentro, né, dessas formas, algumas de resistência e outras de simplesmente manter, né, a normalidade anormal, né, de exceção que esses espaços vivem, e a gente não pode esquecer disso, os espaços vivem sempre, né, a exceção. A Gabi coloca uma questão muito séria também, que é a questão da identidade, né? Isso cruza um pouco com a questão da Fátima, que também levantou aí a questão identitária, né, no cruzamento também com outras formas de pensar. Gabi, a decolonialidade, eu acho que ela carrega, desde o início, né, o pensamento decolonial, ele carrega muito essa discussão da identidade. Embora nem sempre, né, faça esse cruzamento que se propõe aí aprofundar em relação ao corpo, mas eu acho que a questão identitária está presente desde o início, né, com o debate aí sobre a própria questão do gênero, a questão de raça, né, de etnia, está presente aí o tempo inteiro, é o elemento quase que fundante, né, o complexificador das leituras que até então eram feitas a partir da própria questão identitária, no sentido mais amplo dela, né, e o corpo, sem dúvida, é um referencial sempre presente, né, para essa construção identitária, por mais múltipla e híbrida, né, que ela seja. Agora, tem uma característica que eu tenho tentado pensar um pouco sobre a questão identitária específica do contexto latino-americano, e que alguns autores exploraram antes, inclusive, do pensamento decolonial, que aqui na América Latina, né, queria destacar o pensamento do Ortiz,
um autor, Fernando Ortiz, um autor cubano, que lá nos anos 40, né, escreveu e propôs o termo, frente ao termo europeu aculturação, ele propôs o termo transculturação. Eu tenho até um trabalho também que eu fiz aí com o Mondardo sobre essa relação entre do que eu chamo de transterritorialidade, né, esse trânsito quase que permanente que alguns grupos têm entre territórios diferentes, né, em que você tem situações mais de estar entre, né, desse trânsito aí do que definir claramente um território. Isso passa também pela questão identitária, né? E aqui na América Latina a gente tem então essa marca também muito forte, né, do trânsito cultural, desse hibridismo que muitas vezes foi forçado. A gente não pode esquecer também que ele foi violentamente imposto para muitos grupos. Aí tem vários tipos de hibridismo, né? Desde esses mais impostos por grupos que vêm de fora, no caso do colonizador, outros que foram reconstruídos aqui dentro como formas de resistência também, né? Vide as religiões afro-brasileiras, né? Que são formas de sincretismo aí muito interessantes, como forma de resistência. Então, o hibridismo tem várias faces também, né? Cabe a gente, claro, estudar e enfatizar essas que a gente poderia chamar mais de baixo para cima como formas de resistência. Mas é um elemento que está presente e que tem que ser, né, bastante investigado aí pelos geógrafos, essa relação da transculturação com a transterritorialidade e esse hibridismo que também tem raízes não só lá na ótica dos anos 40 do Fernando Ortiz, mas tem origens também aqui no Brasil, né, no Oswald de Andrade, né, na antropofagia, como uma marca da cultura brasileira, né? Macunaíma, lá, o herói sem nenhum caráter, né? Tem toda essa leitura, não só brasileira, mas também latino-americana, né, de você ter essa capacidade, meio que uma capacidade, né, de deglutir o outro, né, trazer de fora e fazer dele aqui outra coisa, né? Essa nossa antropofagia cultural brasileira e latino-americana é um elemento também que deve ser resgatado e relido, né, à luz da contemporaneidade. Contemporaneidade é essa que a gente não pode esquecer, marcada também por tanto fundamentalismo. Né? A gente está vendo aqui no Brasil o convívio, né, dessa herança híbrida, antropofágica brasileira, que hoje está totalmente condenada aí, né, por esse sistema autoritário de extrema-direita que a gente tem, e que se fixa, né, que o discurso é todo feito em cima, novamente, do dualismo, né, do maniqueísmo entre o é isso ou é aquilo. Então, ele não pode esquecer desse convívio, né? Por mais que a gente analiticamente critique, né, a formação identitária essencializada, né, ela, na prática, né, como categoria da prática desses grupos de extrema-direita, está mais viva do que nunca. Então, ficar de olho aí, né, para a gente também não ignorar que há, enquanto práticas sociais efetivas, né, e leituras do senso comum, visões ainda muito dualistas e ainda se refortalecendo, em alguns casos, aqui no Brasil, esse tipo de leitura. Você fala também aí, Gabi, do lugar e do território, né? Eu queria voltar a esse debate que eu falei rapidamente aí na apresentação. Assim como a própria identidade, ela tem múltiplas dimensões, né? Você tem uma leitura eu falei aqui do empoderamento que a identidade traz para os grupos, né? Você só aciona uma identidade quando você sabe que vai ter poder, né? E vai conquistar poder acionando essa identidade. Ela está mesclada totalmente, né, em relação de poder, não há como dissociar. Assim como está envolvida também, às vezes de maneira mais branda, outras vezes de maneira muito mais forte, economicamente, né? Toda uma economia identitária, né? O capitalismo sabe muito bem estimular a diferença cultural para vender mais, para criar novos nichos de mercado. Então, é na imbricação dessas coisas que a gente consegue entender o fenômeno, né? Por isso que a gente tem aí o território também dialogando, né, com outros conceitos da geografia o tempo inteiro. E, claro, depende, isso é muito importante agora, analiticamente falando, né? Você se situar, quando vai trabalhar com um conceito geográfico, se situar na teoria ou no corpo, né? No conjunto, né, aquilo que o Milton chamava família, que eu chamo de constelação de conceitos, né, inspirado no Deleuze e Guattari. A constelação de conceitos que o autor propõe. Como é que território entra naquele conjunto? Nunca pegar o conceito isolado na obra de um autor, mas tentar pegar ele na reunião, no diálogo que ele faz com outros conceitos. Para alguns, a centralidade, né, de um termo é fundamental para construir toda a teoria dele. Só para dar um outro exemplo, né? Aí com paisagem, outro conceito geográfico, né? Augustin Berck, que é um grande geógrafo francês, toda a obra dele praticamente é pautada na centralidade do conceito de paisagem, que tem uma grande amplitude, né, às vezes pode
poderia ser talvez até sinônimo de espaço geográfico, dependendo do nosso ponto de vista. Para outros autores, como Milton Santos, território é o grande conceito, né, em torno do qual os outros, eu diria, giram ao redor dele, por isso a constelação de conceitos. Né? Então, ter clareza quando você escolhe um autor para dialogar, dessa posição que aquele conceito ocupa, né, o grau de centralidade dele no conjunto de outros conceitos que essa teoria vai propor. Nunca esquecer disso. Né? E não esquecer também, claro, que todo conceito está sempre, de alguma maneira, em maior ou menor grau, dialogando com todas as dimensões aí da sociedade, e no caso da geografia, né, uma dimensão natural que tem que, de alguma forma, estar presente também, como a gente acabou de ver aí para o próprio território. Bom, a Fátima fala em pensar o território, né, em relação... Um pouco eu já falei, né, em relação à identidade ao vivido, eu acho que, de certa maneira, respondi um pouco o que a Fátima está indagando, e, sem dúvida, aí, o diálogo com Lefebvre eu acho que é importante. Né? A gente falou aqui, ele como um dos autores, né, precursores aí, nesse debate sobre o corpo, embora ele não falasse em corpo, território, aliás, território é um termo pouco usado no trabalho dele, né, a produção do espaço, o espaço que é o grande conceito-chave da obra do Lefebvre, mas essa tríplice dimensão e aquela associação que eu utilizo bastante na minha concepção de território, né, entre dominação e apropriação do espaço, né, que ele diz que a modernidade, né, capitalista privilegiou a dominação, os processos de dominação, talvez por isso que a geografia inglesa até hoje trabalha tanto com território a partir de cima, né, a partir do Estado ainda como a figura-chave para entender a concepção de território, e a gente aqui na América Latina tem a outra leitura muito mais de baixo para cima, né, vendo o território muito mais como uma apropriação efetiva de um espaço, né, que a dimensão simbólica do empoderamento que esse simbolismo traz para os grupos, né, as identidades que eles acionam, é fundamental na construção desses territórios. Então, acho que é um caminho aí muito rico. E, sem dúvida, tem que se trabalhar, isso eu levantei aqui na apresentação, né, enfatizar também as múltiplas escalas, né, desses territórios de resistência. O exemplo dos zapatistas aí é chave, né, volto a frisar, que desde o início eles tiveram clareza, né, que um movimento estritamente local não ganharia, né, força, e aí se articularam em rede com intelectuais, com ativistas do mundo inteiro, né, muitos deles foram para lá, continuam indo para lá, né. Há pouco tempo eles voltaram atrás e reconsideraram a relação deles com a escala nacional também, colocando uma candidata indígena, né, para o governo do México. Então, eu acho que esse olhar para múltiplas escalas está muito presente hoje nesses movimentos, porque eles percebem que sem uma dimensão global, inclusive, desses movimentos, mas sem perder, né, toda essa força, e isso com a pandemia agora ficou muito forte, né, essa necessidade, né, de ter também uma raiz, né, também ter uma base, né, local. Essa base local nunca foi tão importante, né, para assegurar, por exemplo, a segurança alimentar desses grupos, né, se voltar agora para produções, né, de autossuficiência alimentar a nível local, isso a agroecologia já faz aí há muito tempo, mas vai adquirir, acho que uma força muito grande depois dessa pandemia, né, esse retorno a esses territórios mais localizados para garantir uma certa autossuficiência, né, mas sem perder os elos, claro, com as outras escalas, mas mostrando, por outra vez, ressaltando, né, a enorme importância dessa escala mais micro, né? E isso aí se dá com o próprio corpo também, no sentido do contato face a face, né? A gente está agora, durante a pandemia, né, valorizando esse contato virtual aí que a gente está tendo, né? Mas, na verdade, eu acho que o pós-pandemia vai trazer para nós, mais do que nunca, né, o tremendo valor e a especificidade, né, que nunca ficou tão clara para nós, da relação cara a cara, da relação face a face, né? Ela é profundamente, né, humana, né, imprescindível para a realização do humano, da solidariedade humana, né, e do resgate dessa humanidade que a gente tem tanto perdido. Né, eu acho que o afeto, né, o afetar o outro, né, na presença, na coexistência ali do corpo lado a lado, adquire agora para nós um papel que talvez nunca tenha tido na história de vida que a gente trilhou. Bom, eu fico por aí, pessoal. Faltando até um pouquinho de voz aqui. Bom, acho que a gente vai fazer só mais um bloco, professor, porque também, senão a gente fica aqui até amanhã. Eu já estou cansando aqui. Eu estou vendo. Então, só mais um bloco, já fechou esse bloco também, né? Vou pedir até desculpas se mais alguém gostaria de participar, de fazer perguntas, mas até para não desgastar o professor e não se estender demais, né? Então, a gente tem os 3 inscritos já, que é a Bianca, o Almir e a Carol, e aí a gente encerra, então, com a Carol, a última, a gente encerra as inscrições.
Bianca, então, por favor. Boa tarde, professor Rogério. Eu sou Bianca, sou doutoranda aqui da UFPR, e a minha questão é a seguinte: o corpo é entendido como uma microterritorialidade, seria assim uma escala mais aproximada. À medida que eu me aproximo, eu busco um melhor detalhamento na análise do meu fenômeno. E aí, por isso, eu busco compreender de uma forma mais profunda, de uma medida que se aproxima de um trabalho etnográfico, que eu faço uma imersão no mundo vivido das pessoas para compreender empiricamente. Já um trabalho com macro-território, como, por exemplo, a América Latina, eu teria que suprimir alguns detalhes para conseguir abarcar todo o meu fenômeno e poder generalizar esses resultados. Então, a minha questão é: como é possível articular metodologicamente essas duas escalas de análise? Legal. Obrigado, Bianca. Almir? Oi. Chegando o áudio? Chegando. Tá. Se batendo com a tecnologia. Então, primeiramente, boa tarde. Né? Agradecer o Marcos pela organização aí desse excelente debate. Né? Parabenizar o professor Rogério pela exposição. É sempre um intelectual bastante inquieto. Né? Eu falo que de Ponta Grossa, no Paraná, dentro das 4 perspectivas de território que o professor abordou, que chamou poderia ser chamado de abordagens escalas, né? Uma dimensão é o corpo-território ou o corpo humano como território. Né? E aí eu vinculei essa questão com uma possibilidade que foi mencionada anteriormente de território de resistência, né? Que seria uma espécie de ontologização do território. Né? E aí a minha pergunta relacionando a teoria queer e essa relação com o debate decolonial, né? Em que sentido teríamos uma espécie de contradição nessa proposição, na medida em que justamente a teoria queer tem trabalhado mais com uma, entre aspas, desontologização da constituição do corpo, né, na tríade sexo, gênero e desejo, e enfocando muito mais a perspectiva da performatividade. É isso. Obrigado. Obrigado, Almir. Agora a gente passa para a Carol, então. Boa tarde, professor. Agradecer pela exposição. Eu não tenho muita familiaridade com essa discussão de corpo e território, mas a partir da sua exposição eu fiquei pensando em como o conceito de fronteira pode se inserir nessa discussão também, né? Pensando a fronteira do corpo, território, como esse limite, né, face ao outro, face ao entorno,